professores e professoras, nós estamos apresentando para vocês esse vídeo com algumas informações sobre a 26ª AP. Ele faria parte do nosso ATPC do dia 22 de maio, porém, como foi considerado ponto facultativo, nós resolvemos deixar gravado para vocês essas orientações. Os objetivos do nosso trabalho de hoje com vocês serão estudar as habilidades previstas na 26ª edição da AP, refletir sobre as possíveis dificuldades e avanços dos alunos durante a aplicação e nos resultados das AP, e socializar estratégias e soluções das escolas para a aplicação e correção da 26ª AP no contexto das atividades escolares não presenciais. Para a gente atingir os objetivos propostos, nós vamos realizar algumas atividades, conforme estão dispostas nesse quadro resumo. Primeiro, vamos começar com acolhimento. Depois, vamos apresentar para vocês as características e a concepção da 26ª AP e falar um pouquinho sobre as habilidades. Vamos refletir sobre as questões da 26ª AP. Por fim, vamos apresentar algumas dinâmicas de aplicação e correção da AP e socializar algumas boas práticas das escolas da nossa diretoria. Se você quiser acessar a nossa pauta e outros materiais que utilizamos nessa formação, aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. Eu vou ler para vocês um texto chamado Aquilo, do Ricardo Azevedo, que está no livro Para Gostar de Ler, Júnior, da editora Ática, um livro chamado Se Eu Fosse Aquilo. Uns estão fascinados, outros horrorizados. É a sensação do momento. Todos andam falando sobre aquilo. Não adianta querer cair fora. Quando aquilo apareceu na cidade, teve gente que levou um susto. Teve gente que caiu na risada. Teve gente que tremeu de medo. E gente que achou uma delícia. E gente arrancando os cabelos. E gente soltando rojões. E gente mordendo a língua, perdendo o sono. Gritando viva, roendo as unhas, batendo palma, fugindo apavorada, e ainda gente ficando muito, muito, muito feliz. Uns tinham certeza de que aquilo não podia ser de jeito nenhum. Outros também tinham certeza, disseram, viva, que bom! Até que, enfim, muitos ficaram preocupados, exigiram que aquilo fosse proibido. Garantiram que aquilo era impossível, que aquilo era errado, que aquilo podia ser muito perigoso. Outros, tranquilos, festejaram, deram risada, comemoraram e, abraçados, saíram pelas ruas, cantando e dançando, felizes da vida. Alguns, inconformados, resolveram perseguir aquilo. Disseram que aquilo não valia nada. Disseram que era preciso acabar com aquilo de qualquer jeito, ou pelo menos pegar e mandar aquilo para bem longe. Muitos defenderam e elogiaram aquilo. Juraram que aquilo era bom, que aquilo ia ser melhor para todos, que esperavam aquilo faz tempo, que aquilo era importante, bonito e precioso. Alguém decidiu acabar com aquilo de qualquer jeito, mas outro alguém disse não e foi correndo esconder aquilo devagarinho no fundo do coração. Caro leitor, aquilo pode ser muitas coisas. Se sentir vontade, pegue um lápis e uma folha de papel e escreva sobre aquilo. Diga em sua opinião e em seu sentimento o que é aquilo, como é aquilo, o que aquilo faz, de onde aquilo veio, para onde aquilo vai e que sentido, afinal, aquilo tem. Se quiser, desenhe aquilo também. Bom dia, então vamos lá. Agora para a atividade 2, nós vamos estudar as habilidades que estão previstas na 26ª edição da AP. Nós vamos também refletir sobre as possíveis dificuldades e os avanços que os alunos terão ou poderão ter durante a aplicação e nos resultados das APs, tá? Esse é o nosso objetivo. Para esse objetivo, então, primeiramente, eu vou apresentar para vocês a 26ª AP, alguns pontos importantes que eu levantei do documento orientador,
tá? Num segundo momento, considerando esses pontos importantes a serem observados, antes, durante e após a AP, eu vou solicitar que vocês aí, em suas casas, retomem os cadernos de questões, analisando tudo isso, reflita sobre estas questões e, a seguir, registre em seu caderno. Então, nós vamos pensar quais são os saberes que os alunos precisam ter, né? Quais os saberes para responder estas questões de ano e série de vocês, quais as possíveis dificuldades que os alunos podem apresentar na resolução destas questões, e como nós, professores, vocês, professores, podem facilitar o processo de realização da AP em casa com os alunos. Como que nós vamos orientar esses alunos? Como que nós vamos facilitar essa realização? Tá? Vamos lá. Primeiro ponto é que as APs, elas foram pensadas para serem utilizadas ao final do primeiro bimestre, tá? Elas foram, inclusive, antes mesmo de toda essa pandemia, né? Então, nós temos já esse material preparado antes que tudo isso acontecesse, tá? Isso precisa ficar bem claro. Então, ela será utilizada para o final do bimestre, com o objetivo de diagnosticar a evolução da aprendizagem dos meninos. No momento, o andamento da aprendizagem, o como eles estão dentro do conhecimento deles, né? Durante a entrega, com certeza, vocês, professores, pensaram, elaboraram, criaram orientações que os responsáveis, então, pudessem ter e seguir para a realização dos procedimentos, né? Então, vocês já, com certeza, já devem ter feito isso. E nós também temos no documento o apontamento sobre as habilidades. Porque a AP, ela traz habilidades previstas para o bimestre, que estão voltadas para o currículo. E ele traz hoje, nesse novo modelo, uma questão muito importante, que são as habilidades de percurso, que estão essencialmente ligadas ao desenvolvimento de aprendizagem dos nossos meninos. Isso quer dizer o quê? Que a gente pode verificar o que eles aprenderam dependendo da situação, da habilidade em questão, desde o primeiro ao quinto ano, desde o terceiro ao quinto ano. São as habilidades essenciais para o desenvolvimento do aprendizado, tá? Então, vamos lá. Um outro ponto relevante no documento é que, com a análise de vocês, professores, a AP, ela pode oferecer subsídios para as nossas ações pedagógicas, sendo ela tanto presencial quanto à distância, que é o momento em que nós estamos vivendo agora. Então, nós temos que, a partir do momento das correções, do recebimento dessas APs, ter um olhar diferenciado e adequado para os nossos alunos, para os registros dessas atividades, para os resultados, né? E pensarmos como vamos atuar com as nossas ações, né? Elaborar nossas ações deste momento em diante, né? Seus resultados, eles podem servir como referência, tá? Como eu disse, para que vocês possam planejar as atividades não presenciais deste momento. As habilidades, vamos falar um pouquinho delas, que estão dentro da nossa AP. Nós temos, normalmente, as habilidades do bimestre, que são as referenciadas ao nosso currículo paulista, né? Do ensino fundamental. Então, é uma ação formativa e, por isso, consta destas habilidades.
Mas nós temos aqui as habilidades de percurso, que, como eu disse a vocês, ela é essencial para o desempenho dos alunos. E neste caso, nós teremos então o quê? Uma articulação da habilidade de bimestre com a habilidade de percurso. O que eu consigo comparar, o que o meu aluno vem aprendendo desde o primeiro ano, desde o terceiro ano, e assim ela vai mostrando a evolução deste aluno com relação ao aprendizado, né? Lembrando que as habilidades selecionadas, elas representam, como qualquer em outra avaliação, um recorte do currículo. Nós não estamos trazendo todas as habilidades pertinentes ao currículo, nós estamos trazendo um recorte, né? E que são aquelas passíveis de ser avaliadas nas questões de múltipla escolha. Lembrando que a nossa AP, ela consta de 16 questões, sendo 6 questões abertas e 10 de múltipla escolha. E estas 6 questões abertas, elas trazem as habilidades de percurso, onde nós podemos verificar o conhecimento dos nossos alunos, reforçando isso sempre, tá bom? Eu vou mostrar agora para vocês um quadro onde relacionamos algumas habilidades passíveis de avaliação, o código dessas habilidades e quais foram selecionadas para a prova do bimestre. Para a gente lembrar aqui agora, as habilidades do bimestre são aquelas que se reportam ao currículo, estão correspondendo ao currículo paulista. As habilidades de percurso são aquelas essenciais para o desenvolvimento do aprendizado dos nossos alunos, ao longo de todos os anos, até que chegue ao 5º ano, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou explicar um pouquinho para vocês a sigla, o código da nossa habilidade. Então, nós temos aí EF 35 LP 16A. O que é isso? É um código, né? Óbvio. Mas vamos tentar entendê-lo. O código da habilidade, ele está referenciado ao currículo. Então, aquela habilidade grande que nós temos, né? Composta por vários itens, e que aqui a gente vai selecionar parte dela para ser trabalhada na AP. É o que é factível de se identificar no estudo dos alunos. Vamos voltar lá para o código e especificando para vocês essa apresentação. EF 35 LP 16A. O que significa isso? EF, ensino fundamental. 35 significa que é um percurso do 3º ao 5º ano. LP, língua portuguesa. 16A é o número da habilidade em questão. Agora, nós temos o código e a descrição para a AP, a avaliação processual. Então, vamos lá. AAP 05 LP 01, que é uma parte, lembra que nós havíamos dito que é uma parte desta habilidade. Identificar a posição, opinião sobre um fato retratado em uma notícia. Essa habilidade, como nós já dissemos, está no bimestre, faz parte do currículo, certo? Então, agora, nós vamos ver como elas estão apresentadas na AP, tá?
como que está a organização dessas habilidades na AP. Temos lá o número das questões, como eu disse, de 1 a 16, o gabarito das questões, tá? Isso consta do caderno de orientação, de aplicação e de correção da prova, tá? E temos o código da habilidade na AP, então, vamos ler aí, interpretar um pouquinho. P35 EF LP 06. Esse P é de percurso, tá certo? 35, como nós já falamos, o percurso do 3º ao 5º ano do ensino fundamental de língua portuguesa, a habilidade 06. Como nós já dissemos também, é uma parte dela, né? É um trecho dela. E ela consta como habilidade de percurso. Em matemática, as habilidades são também trabalhadas da mesma forma. Elas estão apresentadas também como código de habilidade, referenciada ao currículo. Então, eu vou pegar essa primeira aqui, EF 05 MA 16. Voltamos, então, para quê? Ensino fundamental do 5º ano de matemática, 16 é o código da habilidade, tá? A escrita aqui da matemática ela é um pouquinho diferente, mas ela consta da mesma situação. A habilidade do bimestre, então, que está na descrição da AP, a primeira lá em cima, AAP 05 MA 01, que é associar figuras espaciais como cone, cilindro, cubo, pirâmide e paralelepípedo às suas representações por meio de seus atributos. Ela é uma habilidade de bimestre. Bom, então, a apresentação do código de descrição da habilidade em matemática, ela tem um diferencial. Ela está colocada como MP 14, 2º ano, realizar cálculos que envolvam adição e subtração. Essa é uma habilidade de percurso. O que quer dizer? Que ela já foi desenvolvida desde o 2º ano, né? E que agora as crianças já têm um conhecimento mais apropriado. Ela, na verdade, ela já se apropriou deste conteúdo. Ela já deveria. Aqui, nós também temos a apresentação no documento orientador da organização geral da prova. Então, nós temos o número de questões, como eu disse, são 16 questões, sendo 6 questões abertas, como também já disse a vocês, e dentro dessas 6 questões abertas, nós temos uma avaliação das habilidades de percurso, onde aí vocês têm o gabarito e o código das habilidades apontados. E da 7ª questão em diante, são avaliados as habilidades do bimestre, também com as suas habilidades apontadas aqui. Pessoal, se vocês estiverem com dúvidas, tiverem dúvidas, podem entrar no nosso estacionamento de dúvidas com a câmera de vocês e acessarem o QR Code, deixarem lá suas dúvidas, que nós estaremos respondendo a vocês, tá certo? Bom, então agora nós vamos para a atividade. Solicito que vocês aí possam refletir com calma, acessar o material, né? E depois registrar nos seus cadernos toda essa reflexão. Aqui agora, nós realizamos enquanto equipe a reflexão para vocês. Então, eu trouxe para vocês uma questão do 5º ano
de língua portuguesa, a questão 1, que trata da habilidade P35 EFLP06, inferir informações implícitas em texto. Então, vejam aí, nós temos uma tirinha, temos as questões. O que torna esse texto engraçado é o fato de... Aí nós temos as 4 questões, os 4 itens. Garfield se preocupar com a aranha. Garfield oferecer um jornal para a aranha ler. A aranha afirmar para Garfield que está com dor nas costas. Garfield oferecer uma massagem usando o jornal e a aranha se dizer curada. A primeira coisa, olhando para esta questão, é pensar quais os saberes que os nossos alunos precisam reconhecer o efeito de humor da tirinha. Também, eles precisam ter uma leitura global do texto, olhar para esse texto e interpretar, entender onde está o humor. Nós temos também que considerar os conhecimentos prévios dos nossos alunos, conhecimento de mundo. O que eles sabem sobre a aranha, o uso de instrumentos para matar uma aranha, é um inseticida, o jornal, enfim. Nós também fizemos a reflexão sobre as dificuldades. E neste caso, quais poderiam ser as dificuldades apresentadas? Primeiro, os saberes dos alunos, considerando que eles tenham dúvidas. Acredito também que vocês vão considerar algo muito importante, a aplicação à distância. Todos vocês possivelmente considerarão a questão de estar sendo aplicada à distância trará bastante dificuldades, né? Neste caso, então, como nós podemos facilitar esse acesso, essa interação? De qualquer forma, vocês verão isso a seguir, mas eu vou levantar aqui já alguns pontos. Um deles é a retomada das questões. Mesmo à distância, vocês podem estar solicitando que seus alunos encaminhem as respostas e via as ferramentas que vocês estão utilizando, vocês vão interagindo com eles, propondo, grifando, pedindo fotos, né? Atuando nesse contexto atual, tá? Vamos ver uma questão de matemática? A questão de matemática do 5º ano, como disse a vocês, a questão 1, MP11, 3º ano, habilidade de percurso. Resolver problema compreendendo diferentes significados da multiplicação e da divisão. Vamos lá, para o problema. Julie Nicole encomendou salgadinhos para sua festa de aniversário. Sabendo que 1 cento custa R$22, quanto ela pagará por 300 salgadinhos? E aí nós temos as respostas, os itens de resposta. R$22, R$66, R$300, R$322. Ele pode utilizar-se dos seus procedimentos pessoais para o registro, ele vai criar e colocar em jogo os seus conhecimentos. Vamos pensar, então, nos saberes. Nós já fizemos uma reflexão para auxiliar vocês. A princípio, os conhecimentos prévios, né? O que ele sabe sobre a multiplicação, o que ele sabe sobre divisão. Aqui ele colocaria em jogo também o registro do algoritmo, até porque ele pode relacionar ali, isto seria até um problema, o número com o distrator apresentado, né? Então, vamos lá. Ele teria que ter
o registro do algoritmo, identificar o cálculo, no caso a multiplicação. Ele poderia também colocar em jogo aqui proporcionalidade, relacionar 100 para 3. Em relação às dificuldades, nós partiríamos do princípio de que ele não identificaria a multiplicação. E aí ele colocaria, por exemplo, a resposta a escrita numérica, algoritmo, do 22, né, que é o valor do cento. Também somar os dados. Ele poderia simplesmente pegar o 300 e somar com o 22. Também ele pode apresentar como dificuldade a questão da leitura, a interpretação da situação-problema. E volto a dizer como que nós poderemos ajudar estes alunos a tirar dúvidas, a esclarecer. Tudo vai depender do nosso contexto pessoal. Professores, eu peço a vocês que retomem a atividade calmamente aí em seus lugares de trabalho, né, atual, nessa distância que estamos, olhando para as atividades do documento apresentado e questão por questão, ano e série de vocês, e façam essa reflexão. Isso vai auxiliar muito nas suas devolutivas, no levantamento dos conhecimentos que os nossos alunos já têm. De onde nós partiremos? É com esses levantamentos que vocês devem preparar as suas aulas para a semana de estudos intensivos. Peço a vocês que calmamente realizem esse estudo, nessa mesma modelização que foi realizada agora para vocês. Trago aqui algumas observações que são necessárias ressaltar. Essas APs, elas já estavam prontas antes do período de confinamento. Então, é importante que vocês saibam que nós temos agora que adequar a este momento que estamos vivendo. O período de realização da prova em casa, ele deve de acontecer de 25 a 29 de maio. E eu devo contextualizar para vocês que nesta mesma semana, no Centro de Mídias, será transmitido também a aplicação para o primeiro, segundo e terceiro ano em seus horários de aula estabelecido pelo SEMESP. No contexto atual, os professores podem utilizar os instrumentos de avaliação como uma referência para planejar as atividades não presenciais. Como eu disse, vamos partir destas análises dos conhecimentos dos nossos alunos, das dificuldades encontradas e pensar em atividades de retomadas, atividades que podem ser oferecidas à distância. Então, agora, nós daremos continuidade com a atividade 3. Muito bem, professores. Então, daremos continuidade à nossa formação. O objetivo dessa atividade é socializar algumas estratégias e soluções das escolas da nossa diretoria para a aplicação e correção da 26ª AP, tá? Nesse contexto de atividades escolares não presenciais. Como que nós vamos atingir esse objetivo? Então, vou apresentar para vocês algumas orientações, conforme o documento orientador das atividades escolares não presenciais, para a aplicação, correção e digitação dos resultados da 26ª AP. Depois eu vou socializar algumas estratégias encontradas pelas nossas escolas para aplicar e corrigir a AP. E aí eu vou pedir para vocês escreverem no espaço dos comentários aqui desse vídeo algumas sugestões de práticas, além das que a gente já apresentou para vocês, para aplicação e correção da AP, tá bom? Então, como a Mônica já comentou com vocês, a AP do primeiro bimestre já estava elaborada, impressa, antes do período de confinamento, e já sendo entregue para as diretorias de ensino distribuírem para as escolas.
Então, não tem como a gente voltar a algumas orientações. A gente pode adaptar o que já foi entregue. Por isso que a Secretaria da Educação, então, orientou que em alguns dias no Centro de Mídias vai haver uma aplicação dessa prova, né? Um auxílio para a aplicação dessa prova em casa. Eles também deixaram livre para a escola agir com autonomia e pensar em algumas maneiras de ocorrer essa aplicação, de preferência à distância, né, com os alunos, e a correção também, usando o teletrabalho, tá? O Caetano da Coped, mais de uma vez, nos vídeos de conversa com o secretário, que acontecem todos os dias ao meio-dia no Centro de Mídias dos anos iniciais, ou no Centro de Mídias normal, ele deixou claro que a plataforma Sara, que é onde a gente registra os resultados das provas dos nossos alunos, ele vai ficar aberto até a volta das aulas presenciais. Ou seja, vocês não precisam corrigir e analisar as respostas dos alunos, tudo numa tacada só, e quem não tiver mandado ou entregue vai ficar com falta. Vocês podem ir analisando, corrigindo e colocando os resultados lá, aos pouquinhos, conforme vocês vão recebendo essas respostas dos alunos. Isso é muito importante, porque os resultados da AP, eles nos ajudam a planejar as nossas ações. Então, se eu entro lá no sistema da minha turma e coloco a resposta de 2 provas só e as outras 30 eu deixo em branco ou coloco faltou, eu não vou ter um resultado, eu não vou ter evidências para planejar as ações com os meus alunos daqui para frente. Os resultados da AP, eles podem ajudar vocês na semana de estudos intensivos. Mas como a aplicação e a semana de estudos intensivos no calendário da SEDUC está coincidindo, então vocês podem usar o resultado da AP para ir planejando as recuperações adiante. Nós vamos mostrar para vocês, então, como as escolas da nossa diretoria estão se organizando para aplicar a AP na semana que vem. Para a aplicação da AP, vocês podem usar diferentes estratégias. Algumas escolas já estão com tudo preparado, mas se a sua escola ainda não conseguiu organizar uma maneira, ou se você não conseguiu pensar uma maneira interessante de aplicar a prova com seus alunos, você pode pegar algumas sugestões daqui, tá? Então, a primeira ideia é preparar pequenos vídeos com orientações para resolução de cada uma das questões da prova e postar no YouTube, por exemplo, ou mandar pelo WhatsApp para os seus alunos. Outra sugestão é criar um documento com as orientações de aplicação de cada questão para a realização das provas lá e entregar para a família. Isso foi feito por algumas escolas, período em que os alunos foram retirar a prova e os outros materiais, e entregar para eles um documento. Ou pode ser encaminhado por e-mail ou WhatsApp posteriormente. E também fazer algumas reuniões online com os seus alunos para poder ir realizando essa prova. Então, essa ideia é muito legal, mas exige que todos os alunos, ou a maioria dos alunos, tenha acesso à internet e a aplicativos para fazer reunião online, como o Microsoft Teams ou o Google Meet, tá bom? Ou aquele aplicativo Zoom, tá? E aí a professora pode ir aplicando a prova e acompanhando como os alunos estão respondendo as questões. É muito importante deixar claro para vocês que as situações de cola podem acontecer. Se elas já acontecem em sala de aula, com a gente olhando os nossos 30 alunos fazendo a prova, por que elas não haveriam de acontecer à distância, não é verdade? Então, é importante que a gente lide de uma outra forma com a situação da cola. Existe a possibilidade de que os pais resolvam a prova pelos alunos, ou um irmão mais velho, ou mesmo que eles peguem as respostas na internet. E não tem como a gente evitar isso. Por isso, a gente precisa pensar muito bem
na aplicação de cada questão e como nós vamos analisar as respostas dos nossos alunos. A mesma coisa serve para quando a gente for corrigir a prova. Os alunos podem transcrever as respostas num formulário online, por exemplo, como esse que está aparecendo aí na telinha. Eles também podem enviar fotos da prova resolvida para o professor. Aí a gente tem um exemplo de uma aluna que mandou um desenho, mas no caso, o aluno pode mandar a foto da prova resolvida para o professor e aí ele vai analisando essas respostas. E as famílias também podem entregar o caderno de prova na escola com dia e hora marcado para evitar o contágio da Covid-19. Isso tudo tem que ser alinhado com a escola inteira, de preferência combinado com a equipe gestora, como que vão acontecer os procedimentos de entrega das respostas da prova para que os professores possam corrigir e digitar os resultados. Então, agora eu vou mostrar para vocês algumas práticas das escolas da nossa diretoria e outras que a gente encontrou por aí. Nós, PCNPs, realizamos também, a cada semana, uma reunião com os nossos coordenadores, que a gente chama de conversas temáticas. E cada uma dessas reuniões, a gente discute um ponto importante do período de atividades não presenciais. Então, a gente já discutiu com eles formas diferentes de aplicar a AP à distância e também de corrigir. Então, as práticas que nós vamos mostrar agora para vocês já foram socializadas com eles também. A Diretoria de Ensino da Região Sul 1 elaborou, num canal do YouTube, alguns vídeos que auxiliam a aplicação das provas para os alunos pequenos. Então, tem um vídeo para cada prova, um vídeo para a prova de língua portuguesa do primeiro ano, língua portuguesa do segundo, terceiro ano, e depois um vídeo para matemática do primeiro, segundo e terceiro ano. A Escola Estadual Conselheiro Antônio Prado elaborou aqueles documentos por escrito para serem encaminhados junto com o material entregue na escola para os pais, orientando como fazer a aplicação de cada uma das questões, principalmente para os primeiros, segundos e terceiros anos, e contando muito com a colaboração das famílias. A Escola Estadual Professor José Carlos Dias também disponibilizou alguns vídeos para os alunos com a orientação da professora para a realização da prova. Inclusive, a professora do terceiro ano realizou a leitura do Soldadinho de Chumbo e fez um vídeo, que era a questão 4 da prova, onde eles devem reescrever o final do conto. A professora gravou um vídeo fazendo a leitura desse texto. Na Escola Estadual Paulo Machado de Carvalho, o coordenador transformou as APs de língua portuguesa e matemática do quarto e quinto ano, que tem a maioria das questões objetivas, em formulário online, para os alunos poderem preencher. Após realizar a prova no papel, eles acessam o formulário online e transcrevem as respostas. Assim, o professor pode ter acesso às respostas dos alunos, analisá-las e colocar lá na plataforma Sara. E aqui tem um exemplo de uma pergunta no formulário. Na Escola Estadual República da Bolívia, a PC Mônica também fez vídeos com orientações para os alunos para a aplicação das provas da AP. Os vídeos são muito interessantes, porque além de orientar a aplicação de cada uma das questões, ela também vai dando dicas de que os alunos não precisam fazer tudo correndo, eles podem ir mais devagar, quais materiais eles vão precisar para realizar a prova. Olá, crianças! Vocês agora vão iniciar a realização da avaliação de aprendizagem do processo. Além dessas sugestões apresentadas aqui, eu tenho certeza que a escola de vocês já organizou uma forma para aplicar, corrigir e digitar os resultados na plataforma Sara. Agradecemos demais a colaboração dos PCs para que a gente pudesse elaborar essa formação para vocês. Caros professores, muito obrigada por terem assistido a nossa formação. E para avaliar, a gente pede que vocês preencham o formulário. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, tá bom?
e clicar no link. Vai abrir um formulário e vocês podem responder a nossa avaliação. Além disso, como a Mônica já falou no começo, e a gente pode ressaltar aqui de novo, a gente tem um estacionamento de dúvidas, onde vocês podem postar as suas dúvidas referente à parte pedagógica das atividades escolares não presenciais. Também apontem a câmera do seu celular para o QR Code aí na tela, vai aparecer um link e vocês podem preencher com a dúvida que vocês têm, que ao longo das semanas a gente vai respondendo para vocês, tá bom? Nós somos as PCNPs de anos iniciais da Diretoria Centro e agradecemos a presença de vocês na nossa formação de hoje. Muito obrigada e até mais!